happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. sweet Jesus walked. When Jesus walked. Oh, well, he walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus walked. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and live rejoicing every day. Amém, glória a Deus, coloque-se de pé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que nos acompanha pelo YouTube, você também é muito bem-vindo. Que a graça e a misericórdia do Senhor, ela alcance você aí onde você está. E nós estamos aqui hoje para dizer que o Senhor, Ele é maravilhoso. Nós estamos aqui hoje para engrandecer e exaltar o nome do nosso Rei, o nome do nosso Pai, o nome do Rei dos Reis, o Senhor de todos os senhores, o nosso Jesus. É a Ele que nós devemos toda a honra e toda a glória. Espírito Santo, este culto é Teu. Conduza da maneira com que o Senhor desejar. Nós estamos à Tua disposição para levarmos o nosso melhor louvor ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Filho e ao nosso Deus Espírito Santo. E eu convido você a declarar que foi para adorar ao Senhor que nós nascemos. É para te adorar, Senhor, que nós vivemos. É para te adorar, Senhor. Dizer teu nome, eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. Diga mais uma vez a Ele, bendiga o nome dele. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. Jesus.
Te adorar, Senhor. Só para te adorar, Senhor, é que nós estamos aqui. Nós viemos aqui, Senhor, para engrandecer o teu santo nome, para reconhecer a importância do Senhor nas nossas vidas, para reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada, nós não somos absolutamente nada, para reconhecer que o Senhor é o dono das nossas vidas, para reconhecer que o Senhor é o dono dos nossos corações. Se você pode, eu creio que você pode. Declare palavras de amor ao nosso Senhor. Declare palavras de amor ao nosso Deus. Palavras de gratidão a Ele. Senhor, nós amamos ao Senhor. Nós amamos a Ti. Nós somos gratos a tudo que o Senhor tem feito por nós. A tudo que o Senhor fez por nós. Isso, Senhor, nenhuma outra pessoa faria. Oh, Pai, nós amamos a Ti. Amamos grandemente a Ti, Senhor. Por isso nós dizemos mais uma vez, para te adorar, Senhor. É para te adorar, Senhor. É para te adorar, Senhor. Para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo só para Ti. Para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo só para Ti. Adore, adore a Ele. Para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo só para Ti. Somente para te adorar, Senhor. Só para te adorar, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que tudo vem de Ti. Nós reconhecemos, Pai, que tudo vem de Ti. Nós reconhecemos que nós não seríamos nada se não fosse o Senhor das nossas vidas. E por isso agora nós cantaremos, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ao Senhor a glória, ao Senhor a honra, ao Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Declare a Ele a glória, a Ele toda a glória. A Ele a glória.
nos basta, o seu amém nos basta. Nós conhecemos ao Senhor e prosseguimos em conhecer ao Senhor, ao teu coração, Pai. Nós sabemos e declaramos que o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor é o dono do nosso ser, o Senhor é quem guarda os nossos desejos, os nossos anseios. A Ele a glória, a Ele todo louvor. Só a Ti, Senhor, só a Ti, Senhor. Dono do meu ser, guardião dos meus anseios, conhecedor do meu coração, eu me entrego a Ti. Coração é só teu, eu sou achado em teu amor. Meu coração é só teu, eu sou achado em teu amor.
Aleluia. Eu amo essa música. Letra e música. Fala que nós temos um dono. É muito bacana quando Jesus ele está se despedindo dos discípulos. Capítulo 14 de João. E eles ficam todos assustados, perturbados. Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Crede no meu Pai, crede em Deus. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. Ele falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo para que vocês continuem a viver essa novidade de vida que eu iniciei através da minha vida, através da minha morte, da minha ressurreição. É muito bom termos um dono. É muito bom termos alguém acima da gente. Quando o nosso braço não alcança, quando nós não damos conta, nós temos a quem recorrer. Temos um Pai, temos um Salvador, um protetor. Temos um Pai que provê, que sustenta as nossas vidas. Deus, Ele não é Deus mais para nós. Para todo aquele que entregou sua vida para Ele através da morte e da ressurreição de Cristo, Deus deixou de ser Deus e se tornou um Pai. Nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos. E é esse o relacionamento que Deus deseja ter com você e comigo. Pai e filho, filhos e um Pai. Um Pai que nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho em favor das nossas vidas. No nome que está acima de todo nome. Esse nome de Jesus, o Cristo de Deus. Que seja mais uma noite fantástica. Que continue sendo uma noite fantástica do Senhor. Ao Senhor toda honra e glória. No teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Vocês viram que eu dei uma entrada ali em farso? Não era hora minha ainda? É fome de pregar, não é verdade? Desesperado para pregar. Na minha cabeça já era a terceira música, era a segunda ainda. Aí até uns assim, ó. Falei, quebrou minhas pernas hoje. Amém? Mas que Deus tem para nós hoje e domingo. Hoje de manhã eu vim para a igreja. Aí eu estava na minha cabeça um trem para falar domingo. Aí Deus já arrancou esse trem de domingo. Aí Ele começou a ministrar a palavra de domingo no meu coração. E foi indo, e ficando muito bacana. E aí no meio dessa de domingo, abriu um leque para de hoje. E aí quando Ele falou da palavra de hoje, eu caí na besteira pela enésima vez de falar assim, tipo assim, isso daí, essa palavra, esse texto, Ele falou. Aí eu li. Na hora que eu fui lendo, que Ele foi revelando para mim, eu falei, uai, Pai, parece que essa daqui ficou melhor do que a de domingo. Vão trocar, vai trocar nada não. Essa é de sexta e a de domingo é de domingo. Portanto, a palavra de hoje para nós é maravilhosa, e a de domingo é tão maravilhosa quanto a de hoje. No meio dessa toda essa crise, essa turbulência que o Brasil está passando, Deus tem... A palavra de hoje é de domingo, é para esse tempo. Para esse tempo que às vezes gera insegurança, gera medo, ou o tempo que gera ansiedade. Nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou dar conta de pagar as contas? Será que vai ser o futuro da minha vida? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. E domingo nós vamos falar sobre o futuro melhor que Deus tem para nós, como um Pai. Amém? Vamos ler esse texto aqui, ó. Texto que eu achei que eu já sabia, bacana, e Deus me ensinou. Aquele texto de Mateus capítulo 6, que fala sobre ansiedade. Olha que interessante. No versículo 24, começa Jesus falando assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou Mamon. Esse daqui é o nome do Deus da riqueza. Então esse texto não está falando que o dinheiro... tem problema com dinheiro, você não pode ter dinheiro, que o normal é passar necessidade. Ele falou, não, a questão é servir. A questão e a palavra servir aqui significa ser escravo. A questão é de quem nós somos filhos ou escravos, a quem nós servimos. Estamos servindo ao dinheiro
ou estamos servindo ao Senhor? E o decorrer desse texto você vai entender. Hoje nós vamos falar a respeito de dinheiro, no sentido de Deus, Ele se preocupa com a minha e com a sua vida financeira. Se isso não fosse verdade, esse texto não estaria escrito. Se isso não fosse verdade, Jesus não teria se empobrecido para nos enriquecer. Se Ele não se preocupasse com a nossa vida financeira, Ele falaria: se vira, problema seu, eu vim aqui para te salvar exclusivamente, espiritualmente falando. O teu espírito foi salvo, agora na terra, dá teus pulos, se vira, vai trabalhar, acorda cedo, 5 horas da manhã e dorme às 10 horas da noite, porque a vida é desse jeito. Se Deus não se importasse com a minha vida financeira, com a sua vida financeira, Jesus não teria ensinado isso daqui que nós vamos aprender, e Ele não teria feito o que Ele fez em favor da nossa vida financeira. E nós vamos entender, irmãos, que o que foi bacana hoje, quando Deus me mostrou esse texto, é como se eu colocasse o óculos da graça e lesse esse texto pela primeira vez com o olhar da graça, com a visão da graça, do favor de Deus. O que é a graça? Aquilo que Ele fez em favor da minha vida, aquilo que Ele fez para mim. Não é o que eu faço para Ele, é o que Ele fez em favor da minha vida, sem eu merecer. Amém? Vamos ler esse texto juntos aqui, que bacana, olha. Descanso e providência divina. Portanto, baseado o quê? Baseado no versículo de cima. Não sirva a riqueza, sirva ao Senhor. Renda-se ao Senhor, dependa do Senhor. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida quanto ao que haveis de comer ou beber. Pastor, que jeito que não, né? Nem pelo vosso corpo ou com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Agora ele vem traduzindo. Jesus falando para os discípulos: contemplai as aves do céu. Não semeiam, elas não colhem daquilo que as semeiam. Você lembra? Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual que é a primeira palavra que Jesus fala? Ele fala assim: olha as aves do céu, elas não semeiam. Se elas não semeiam, elas não têm como colher. Sabe essa religiosidade hoje que assim, nós estamos passando uma luta financeira, a primeira palavra que vem, ou nós nos cobramos e nos cobrávamos, ou uma liderança espiritual que não tem conhecimento da verdade, da graça, fala: mas você tem dizimado? Você tem ofertado? Se você não está semeando, como é que você vai colher? Ei, volta esse texto aqui, por favor. As aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Se elas não semeiam, como é que elas vão colher? Se elas não têm colheita, como é que elas vão armazenar? O que esse texto está falando aqui? Jesus está falando de que a criatura que foi criada pelas mãos dele, ele falou assim: não sabei, o vosso Pai, uma coisa é Deus, a outra coisa é o Pai. Você e eu precisamos entrar nesse lugar, onde nós nos vemos como filhos, porque se não nos vermos como filhos, vamos plantar, vamos semear, com o propósito de colher, e com o propósito de ajuntar e ficar guardado lá, porque esse dinheiro aqui é guardado, porque vai que precisa de uma hora. Aí chega o carro, bate, a casa trinca, a enfermidade vem, aí o dinheiro foi bom, estava guardado para as necessidades. Você acha que é isso que Deus tem para a sua vida? Que você e eu venhamos guardar em celeiros para necessidades? Pode até ser usado para isso, mas nós temos que economizar dinheiro, guardar dinheiro, investir dinheiro para nós desfrutarmos do dinheiro. Amém? Você prefere guardar dinheiro para trocar de carro ou deixar o dinheiro guardado para que no dia que o carro bater você tenha dinheiro? Você prefere ter dinheiro para você: nossa, eu estou cansado, eu vou tirar 10 dias de férias, vou dar uma descansada, usar o dinheiro para passear com a sua família descansando, ou usar o dinheiro por causa do estresse, do problema, de isso e daquilo? Nossa, eu preciso ficar no médico, eu preciso de uma clínica de repouso, eu preciso tomar ansiolítico, eu preciso de fazer alguma coisa. As aves, elas não semeiam. Deus, escuta isso, irmãos. Deus está nos libertando cada dia que passa. Eu tenho experimentado da verdade que tem me libertado cada dia mais. E você precisa aceitar essa verdade, porque a verdade é o que Cristo fez, o que Cristo falou, é isso que nos liberta.
As aves do céu, criaturas criadas pelas mãos de Deus, elas não semeiam. Se não semeiam, não tem como colher. Escuta isso. A sua colheita financeira não vem daquilo que você semeia. A sua colheita financeira vem daquilo que Jesus fez por você. Enquanto isso não entrar dentro do nosso coração, nós vamos ficar, Deus, mas aqui, ó, eu tenho ofertado. Tem 2 estágios da graça, né? Sai da lei do dízimo, do medo de não dar dinheiro, do medo do devorador, aí sai daquela condição. Mas aí continua ainda contribuindo com o propósito de colher. Tem uma terceira fase, é o terceiro estágio. Eu colho independente se eu tenho plantado ou não, porque a minha plantação não é para eu colher. A minha plantação é daquilo que eu já colhi do Senhor. Amém? Pastor, é meio confuso isso, não tem importância. Você vai aprendendo. Quanto mais você desejar entender essa verdade, mais Deus vai ministrar no seu coração. Quanto mais você desejar a liberdade, viver livre disso, não é baseado no que você semeia, que você colhe. É baseado no que Cristo fez, que você colhe. Pastor, então por que eu contribuo? A contribuição, o ofertar nosso, é uma expressão de reconhecimento daquilo que Deus tem feito na nossa vida. É uma expressão de tipo, Deus, conta comigo para que o Evangelho seja pregado nos 4 cantos dessa terra. É só isso. Amém? Vamos continuar aqui. Olha, pode deixar esse. Agora você já está entendendo. Contemplai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro. Elas não semeiam, então não tem o que colher. Se não tem o que colher, não precisa nem de celeiro. Contudo, vosso Pai celestial, não Pai da criatura, mas Pai dela, Pai de vocês, Pai dos discípulos, não tendes vós muito mais valor do que as aves? Continuando. Qual de vós, por mais ansioso, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Não, eu estou muito preocupado, eu estou extremamente ansioso, e isso vai gerar mais 5 minutos de vida. Às vezes arranca 5 anos de vida. Continuando. E por que estáis preocupados, ou na outra tradução, ansiosos quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Continuando, depois a gente entra nisso daqui. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se, se vestiu como um desses lírios. Os lírios, as aves não semeiam, se não semeia, não colhe. Se não colhe, não tem celeiro, não vai ter lugar para, não tem colheita para guardar e armazenar em celeiro. O lírio, eles não trabalham, nem tecem, nem fiam, não são costureiros. Mas eu vos afirmo que nem Salomão, no auge, no topo da glória dele, da riqueza dele, ele se vestiu. Não foi vestido, ele se vestiu como um lírio. Hã? Você está entendendo o que é a diferença de criatura e de filho? Estou vendo ali o Gui, da Ana e do Alexandre. Preocupa? Isso daí preocupa? Ô pai, essa noite eu acordei, eu estou preocupado se o Temer sair, o que vai acontecer? Ele está preocupado com o último joguinho que saiu no iPhone para baixar lá, pai. Hoje daqui é pago. Não, você se vira, baixa ali que eu estou precisando urgentemente desse jogo novo. É o que a preocupação dele é essa. E nós? Nós estamos preocupados com a crise? Pastor, claro que estamos. Deixa eu falar algo sobre essa situação toda. Nós não podemos, não estamos alienados, não somos alienados. Tipo, não está acontecendo, não, enfia a cabeça igual avestruz na terra, não está acontecendo nada. Não. O Brasil está numa crise, está um problema, está uma bagunça, que eu não sei se vai melhorar, se vai acabar, quando que vai. Eu achei que estava saindo, parece que está voltando. Se é que estava saindo, acho que também nunca saiu. E não faz o quê? Faz 30 anos que está essa bagunça, agora que nós estamos descobrindo, né, os esqueletos estão saindo do armário. E isso, direta ou indiretamente, mais ou menos, isso interfere nas nossas vidas. Mas interfere profissionalmente, financeiramente, mas essa é uma interferência assim que às vezes é difícil a gente segurar. O empresário é aquilo, de repente a outra empresa que comprava dele, ou o comerciante que comprava o produto que ele manufaturava, diminui porque
Tem menos compradores, então vem numa cascata. Aí o empresário começa a produzir menos, aí o fornecedor do empresário começa a vender menos para ele, e então é um efeito dominó isso. Agora, uma interferência que nós não podemos, isso está no nosso domínio, é dentro de nós. É aqui dentro e aqui dentro. A crise ela pode existir, ela vai existir durante um tempo do lado de fora, mas dentro de nós, essa crise não pode existir e ela não pode perdurar, baseado na palavra que nós estamos aprendendo nessa noite. As aves, criaturas, lírios do campo, criatura. Jesus está falando, são criaturas, porque ele fala assim, não sabeis que o vosso Pai Celestial, Pai de vocês, Deus não é pai de ave. Tem gente, nós estamos com 2 veterinárias na igreja, Rosana e Paula. Tem gente que trata cachorro, trata bicho, é o meu filhinho. Não, não é não, isso é cachorro. Pastor, não fala uma blasfema dessa. Hã? Gosto mais do meu cachorro do que de uma pessoa. Está errado. Quem está assistindo em casa pode ficar bravo à vontade, mas pô, é um animal, é uma criatura. E existem criaturas criadas por Deus, seres humanos, que precisam se transformar em filhos. Jesus está falando que as criaturas, elas não têm pai. Mas os discípulos, vocês têm pai. Eu sou pai de vocês. Você acha que eu não me importo com a vida de vocês? Qual pai que está aqui, qual mãe que está aqui, que não preocupa com a comida, com a roupa, com a escola dos seus filhos? Se vocês se preocupam e ele não se preocupa, a questão é que nós achamos que Deus é Deus e que não, ele não é Deus mais, ele é pai. Ele é pai e ele se importa com você, ele se importa comigo. Esse texto continua dizendo assim: pode pôr aí. Aê. A cara estava boa? É. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, erva do campo, não é filho não, erva do campo, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Então a questão aqui está falando de fé, de ter ou não ter fé, de conhecer ou não conhecer Deus como um pai, de confiar ou não confiar nele. Portanto, não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos. Por quê? Pois são os pagãos, os que não têm pai, os que têm Deus, só Deus, mas não tem Deus como um pai. Aqueles que ainda não nasceram de novo, porque os pagãos que tratam de obter tudo isso, correm atrás disso o dia inteiro, vivem em função disso, servindo as riquezas. Mas vosso Pai, ele está falando é Pai, ele não está falando vosso Deus celestial, mas ele está falando vosso Pai celestial, sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe daquilo que eu e você, como filho, necessitamos, ou não? Você não sabe o que teu filho necessita? Você sabe. Você acha que ele, como Deus criador de todas as coisas, e que nos vê agora como filhos, ele não sabe daquilo que nós necessitamos? A questão, irmãos, é isso, que ficou claro para mim hoje assim. Como que eu vejo ele? Ele é quem? Ele é Deus, que está muito ocupado em fazer um monte de coisa, a ponto de não se preocupar com a minha vida. O preocupar é cuidar da minha vida, se importar com a minha vida. Se Deus não se importasse com a minha vida, por que Jesus teria vindo, morrido, ressuscitado? Se Deus não se importasse com a minha vida plena, Ele não teria falado, eu vim para que vocês tenham vida e tenham essa vida plena, tenham uma vida plenitude, tenham uma vida abundante. Se Deus não se importasse com a minha vida, hoje nós estamos falando a respeito de dinheiro. E não é para nós darmos dinheiro, mas é para nós aprendermos a receber dinheiro do Senhor. Assim como as aves do céu, elas são alimentadas, assim como os lírios do campo são vestidos, eles não se vestem. As aves não semeiam, não colhem. Pastor, então eu não preciso trabalhar, isso que você está falando. Não, não é isso que eu estou falando. O trabalho é uma bênção de Deus, é muito bom estarmos produzindo, ocupando a nossa vida com algo que você
começa, termina e vê resultado. As pessoas acham que trabalho, né, veio depois da queda de Adão, e trabalho é maldito. Não, não é não. O trabalho começou no capítulo 2 de Gênesis, 2 ou 1. Acho que no capítulo 1 de Gênesis ainda, quando Deus, entenda isso, olha o que Deus fez. Deus criou todas as coisas, plantou o jardim, fez tudo. E pegou o homem e falou assim, agora você administra e cuida, lavra, trabalha, mantenha o jardim produzindo. O jardim que eu fiz, o trabalho que Deus criou para você, a capacidade que Deus deu para você, o talento que Deus deu para você, a sabedoria que Deus deu para você, pega essa sabedoria, pega essa capacitação de Deus e vai produzir, e vai manter o ciclo funcionando, vai manter o jardim produzindo flores, frutos, vai manter o jardim produzindo. Você que é funcionário, você que é dono e que é patrão, você e eu, nós temos jardins para continuarem a produzir. Deus fez, Deus que criou, Deus fez tudo e falou assim, vai. Ele não espera que, entenda, Deus não espera que você e eu venhamos nos vestir e comer e beber do fruto do nosso trabalho. Pastor, mas eu não estou entendendo. Você vai continuar trabalhando, mas não é baseado no teu esforço, é baseado no esforço do Senhor. Foi Ele quem fez todas as coisas. Aquele que dá semente ao que semeia. Como é que eu vou semear se eu não tenho semente? Como é que eu vou cuidar de um jardim se não tem jardim? Você está entendendo que vem antes? Antes veio o jardim para depois vir o administrar, o cuidar do jardim. Antes veio a semente para eu plantar a semente. Quando Deus criou as árvores, criou árvores frutíferas que davam frutos cujas sementes estavam dentro dos frutos. Deus pegou, criou o fruto, pega uma laranja, tinha 20 sementes de laranja dentro da laranja. Foi o homem que produziu a semente? Deus produziu e falou, toma, continua. Daqui para lá, não é daqui para lá, é de cima para baixo. A graça é isso, a graça acontece de cima para baixo. Não é do que o homem faz para Deus, não é mérito, não é recompensa, não é salário. Graça é favor imerecido, graça é o que Jesus fez por nós. Vocês estão entendendo? Hoje eu deixo até perguntar se precisar. Porque assim, é tão bacana isso, que quando isso entra dentro do coração, entra dentro da mente, é tudo diferente. Você vê tudo diferente. Hoje eu li esse texto. Quando eu terminei de ler esse texto, que eu brinquei, eu falei assim, pai, parece que ficou melhor do que o de domingo, vamos me dar? Ele falou, vai mudar nada não. Você largar a mão de ser marmota. Hã? Você acha que Deus é bravo? Eu acho que Deus é bacana, divertido, engraçado, bem-humorado, Ele é bem-sucedido, não é não? Ele é rico, cheio de saúde. O que está ruim na vida de Deus? Não tem sogra? Ah, lá. Benção, Beatriz, sogra preferida minha que lá, moço. Hã? É, moço. Hã? Irmãos, vocês estão entendendo? As aves, elas não fazem nada e o Pai cuida. Os lírios não fazem nada e o Pai veste. Ele está falando em vocês. Vocês são filhos. Vocês são meus filhos. Eu me importo com a sua vida. E que jeito que isso vai sair do espiritual, dessas palavras bonitas, pastor, e vai vir o arroz, o feijão, o dinheiro, a gasolina, a casa, o carro. Como é que isso vai sair do céu e vem para a minha vida? Continuando. Buscai. Verbo imperativo. Não é busque como uma opção. Buscai. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Quais coisas? A tua comida, a tua vestimenta, o teu carro, a tua casa, o teu trabalho, aquilo que você necessita, tudo isso será acrescentado. Então,
Quantas vezes aí o irmão não vem na igreja, chega o outro muito espiritual, para dar um pega nele, fala assim: ó irmão, não vê você sexta-feira na igreja? Rapaz, é que eu estava trabalhando muito. Você está pondo no lugar. O que está escrito na Bíblia? Você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você está deixando o trabalho tomar o lugar de Deus. Não é nada disso que Jesus está falando. Jesus não está falando nessa ordem natural, não. Ele está falando: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Então nós precisamos entender o que é o reino de Deus, o que é a justiça de Deus. Romanos 14, verso 17. O apóstolo Paulo fazendo menção desse mesmo texto, ele diz: porque o reino de Deus, nós não falamos de comida e bebida, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, Paulo está referindo-se a esse texto. Portanto, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Tá, pastor, que bacana, e daí? Jesus está falando assim, ó: no dia que você começar a entender o que eu fiz por você, as outras coisas começarão a ser acrescentadas na sua vida e você vai começar a viver uma vida abençoada e em paz. Quando você entender que eu sou a justiça de Deus por você e para você, quando você começar a entender que toda maldição, Marcelo, que estava sobre a tua vida, veio sobre a minha vida, e toda a bênção que estava reservada para mim como filho, foi para você. Quando você começar a entender que toda a tua desobediência que gerou maldição, a Bíblia diz em Gálatas que Jesus se tornou maldito no meu lugar. Como é que ele se tornou maldito no meu lugar? No momento em que ele aceitou as minhas desobediências, quem desobedecia se tornava amaldiçoado. E quem obedecia se tornava abençoado. O que foi a cruz? O que foi a crucificação? Lembra de Barrabás? Barrabás, um assassino, valia nada. Naquela época, então, tinha um costume, na época da Páscoa, de soltar um dos prisioneiros. Jesus de um lado, Barrabás do outro. Pilatos aparece, acho que é Pilatos que chega lá e fala assim: vocês querem que solte quem? Barrabás ou Jesus? A multidão inteira gritou: crucifica Jesus e solta Barrabás. O que houve ali? Houve uma troca. Jesus, o justo, morrendo, sendo crucificado no lugar do injusto. O que não devia nada, passou a ser devedor. Aquele que não tinha nenhuma acusação sobre a vida dele, passou não só a ser acusado, mas condenado e réu de morte. Você entende que nós somos um tipo desse Barrabás? Que a crucificação foi uma troca para que Barrabás fosse solto? Responda: Barrabás merecia ser solto? Barrabás merecia ser justificado? Sair dali como inocente, ficha limpa? Não. Jesus merecia ir para a cruz? Claro que não. Mas foi isso que aconteceu. Essa é a justiça de Deus. Pastor, mas não é justiça, é injustiça. Então, Jesus foi injustiçado para que Barrabás, Marcelo e todos nós fôssemos justificados. Aquele que não merecia a cruz foi para a cruz, e quem merecia a morte recebeu vida. Quando Jesus está falando: busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar a justiça de Deus, entenda o que eu fiz por você. E aí você não vai depender mais do teu trabalho, você não vai depender mais da tua semeadura, você vai começar a depender da minha semeadura, da minha confiança, da obra que eu fiz e não mais das tuas obras. Você vai trabalhar, mas você vai ter certeza que sobre a sua vida existe a bênção de Deus que produz riqueza e não traz sofrimento algum. Você vai trabalhar sabendo que Deus está do seu lado. Você não vai trabalhar para receber, você vai trabalhar com a certeza que Deus está do seu lado e as coisas vão dar certo. Você entende que do lado de fora da crise, nós não temos muito controle, mas do lado de dentro, sentimento e pensamento, nós temos que dominar isso. Paulo chega a dizer assim: ó, levai todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Aí parece que assim, nossa, o que ele é? Pegar o meu pensamento e levar à obediência de Cristo.
O que diz lá em Romanos 5,19? Que pela transgressão de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. Pegue o seu pensamento e leve, olha isso daí. Como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também por intermédio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. A obediência de Cristo me torna justo. A obediência de Cristo me justifica, me inocenta, me torna aceitável ao Pai. O que é levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo? Que o meu pensamento esteja sempre cheio do que Cristo fez em favor da minha vida. A obediência dele resultou em justiça para mim. Você está entendendo? O que Cristo fez me inocentou. O que Cristo fez me tirou toda acusação. E se não tem acusação, por que eu vou ser condenado? Romanos 8,1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não tem condenação? Porque não existe acusação. O que está acontecendo agora de um monte de político, empresário, não sei o quê? Agora eles estão sendo acusados. Depois vai ter o julgamento e se a acusação prevalecer, eles serão então de fato condenados. No nosso caso, entenda isso, toda acusação contra nós foi sobre Cristo. Se ele foi acusado, ele foi condenado. Injustamente, sim. Isso é amor de Deus por nós. Se ele foi condenado, por que eu vou ser condenado? Se ele foi acusado e resultou em condenação, e acusação contra a minha vida? Buscai, pois, em primeiro lugar, encha a tua cabeça do que Cristo fez por você. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, ó. Não coloquei esse? Então põe aí, abençoado. Ai, ai, ai. Deus fez daquele que não tinha pecado algum. Jesus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, em Jesus, nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Por isso que evangelho significa boas novas. O que é evangelho? Boas notícias. Por que são boas notícias? Eu que tinha pecado, fui declarado justo por causa da obediência e da morte e da ressurreição de Cristo. O que eu fiz para merecer? Nada. O que Cristo fez? O que eu fiz para merecer vida? E vida em abundância? Nada. O que Cristo fez para merecer morte e morte de cruz? Também não fez nada. Mas Deus fez que a minha morte fosse para Ele, para que a vida dele viesse sobre a minha vida. Você quer viver diferente? Você quer viver não mais como um gentio, um pagão? Você quer viver como um filho? Então entenda quem é você, baseado no que Jesus fez por você. Entenda, descubra quem é você. Você, filho, sou. Por quê? Porque Deus me amou de tal maneira que Ele deu Jesus para morrer no meu lugar. Por isso que eu sou filho. Você é filho porque você obedeceu? Não. Eu sou filho porque Jesus obedeceu. Nós nos tornamos justos e justificados, inocentados e aceitos por Deus e para Deus, baseado no que Jesus fez, não baseado no que nós fazemos. Nós vamos continuar trabalhando? Vamos, com excelência, sabendo que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a vontade que Deus tem de continuar, que a nossa vida continue funcionando, está sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida não existe maldição. Sobre a nossa vida existe bênção. Amém? Sobre a minha vida, eu sou abençoado, você é abençoado. Pastor, mas as coisas por enquanto não estão dando certo. Então encha a tua cabeça da justiça de Deus. Pensamento vai virar um sentimento, vai para o coração e do coração começa a falar: eu sou a justiça de Deus, eu sou justificado pelo Senhor. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. Em tudo que eu ponho as mãos funciona. A minha vida é bem sucedida. 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça. A graça. Pois conheceis a graça.
Graça é favor que eu não mereço. Graça não é recompensa, nem salário, nem pagamento. Graça é favor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, se empobreceu, por amor de vós, para que pela pobreza dele vos tornasseis enriquecidos. Amém. É graça. Não é pagamento, não é trabalho, não é salário, não é final do mês. Trabalhou, toma. Dizimou, toma. Ofertou, toma. Não, não é nada disso. É o que Ele fez em favor da minha vida. O trabalho, o trabalhar vem do Senhor. Pensa nisso. Deus colocou Adão para lavrar a terra depois que o jardim estava pronto. Para que fosse favor, para que fosse graça, para que não fosse mérito. Para que, eu que fiz tudo. Plantei o tamanho daquela abóbora lá, cadê a Rejane? O tamanho da abóbora, pode fazer doce para o Demerson até o final do ano. Pensa num homem que gosta de um doce de abóbora, Demerson. Comeu 1,5 kg esses dias aí. A glicose dele estava lá em cima, não sabia por quê. Né? Por que será? Irmãos, entenda isso. É graça, é favor. Não depende da tua semeadura, não depende do seu trabalho, mas depende da semeadura do Senhor, do trabalho do Senhor. Coloca para mim Isaías 53. Abre a partir do 10 ao 13. E ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu acho fantástico isso. Está falando do servo sofredor. Coloca o próximo, 11. Isso. Logo depois do sofrimento, ele, aqui é Jesus, contemplará o resultado da obra dele. Ele vai contemplar o resultado da obra dele. E o empenho da sua alma, na outra tradução está dizendo do trabalho penoso da sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si as más obras dos seres humanos. Irmãos, isso já aconteceu. A obra consumada de Cristo fala é sobre isso. Ele trabalhou, ele ralou, ele foi pregado na cruz. Ele morreu para que você e eu tivéssemos vida, tivéssemos liberdade, tivéssemos a oportunidade, o direito de uma nova vida. Para que nós vivêssemos, não como um órfão. Para que nós vivêssemos, não como uma pessoa que não tem ninguém sobre a vida dele para cuidar dele, para ser dono, para guardar a vida dele. Ele fez tudo isso para que nós tivéssemos uma família, para que nós tivéssemos um lar, para que nós tivéssemos um pai, para que nós tivéssemos direito a uma nova vida. Foi isso que Jesus fez por nós. Por isso ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. A justiça é o que Jesus fez por nós. E quando nós descobrimos o que ele fez por nós, nós podemos dizer assim: o negócio está pegado, as coisas estão difíceis, mas eu confio no meu Senhor. Eu sei o que Ele fez por mim. Romanos 5, verso 1, põe por favor. Diz: justificados, pois, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, temos o quê? Paz. Portanto, havendo sido justificados pela fé, não por obras, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E você conhece a justiça e você recebe o que depois da justiça? A paz. Por que tem paz? Eu não me preocupo mais. Não se preocupar não vou trabalhar, vou ser irresponsável. Não se preocupar não é ser irresponsável. Não se preocupar é não permitir perder uma noite de sono. É não ficar ansioso, porque isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é conhecer a justiça de Deus. A justiça de Deus, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito.
que do espírito vai para a alma também. Alegria do espírito, alegria na alma, alegria na carne. E está divertindo, e está feliz. Não é isso que você tem para os seus filhos? Uma felicidade plena? Não é isso que você deseja para a sua família? Que eles vivam em plenitude? Que eles cresçam, que eles vão conquistando em cada etapa da vida deles. Agora é hora de andar, anda. Agora é hora de falar, fala. Agora é hora de ir para a escola, vai. Agora é hora de aprender a ler, aprende, escrever, aprende. Hora de aprender outra língua, uma língua em inglês ou sei lá o que, aprende. E é hora de ir para a faculdade, vai. É hora de se formar, forma. É hora de trabalhar, trabalha. É hora de constituir família, constitui. Não é isso que você deseja para o seu filho? Que em cada etapa, em cada fase da vida dele, ele vai vencendo? Você acha que Deus, como um pai, ele deseja o que para nós? O último versículo. Amo esse versículo. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio e único filho, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas gratuitamente, graciosamente? Não é isso que está escrito aí? Estou vermelho hoje aqui, ó. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele? Não tem jeito de separar. Não é com Moisés, não é com lei, não é com obra. É junto com Cristo, é com a obra consumada de Cristo, é fé em Cristo, juntamente com ele, gratuitamente. A comida, a bebida, o carro, a casa, o trabalho, a família, belelé, belelé, o que você e eu precisamos para viver nessa terra. Você acha que ele não vai fazer isso? Pastor Joseph Prince, ele tem uma expressão muito bacana. Ele fala assim: ocupe-se com a obra de Cristo e não com as suas próprias obras. A gente às vezes está... Marta, lembra? Marta e Maria? Jesus entra na casa de Marta e Maria. Maria corre aos pés de Jesus e fala assim: eu o quê? Vou ficar aqui escutando o que ele tem para me ensinar. Maria corre para lá e faz pão e vai tirar leite, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ainda dá uma cutucada em Jesus. Jesus, você não vai fazer nada? Você não vai falar para a torre, para minha irmã me ajudar a te servir? Jesus falou assim: Marta, você está correndo inquieta, ansiosa com tanta coisa. Pouca coisa é necessária ou somente uma? Buscar em primeiro lugar, uma coisa é necessária. Maria escolheu essa parte, ela não vai ser tirada. Quando você e eu descobrimos quem é Cristo, o que Ele fez por nós, a justiça de Cristo. Estou falando que vive todo dia. Nossa lá, pastor é o super-homem. Não sou não, meu irmão. Tem dia que às vezes ai Jesus, aí eu lembro do que Ele fez. O diabo dá uma sua acordada, mas eu lembro do que Ele fez. Eu lembro que eu sou beneficiado. Eu lembro que eu sou amado. Eu lembro que eu sou filho. Eu lembro da herança que Jesus conquistou por mim e para mim. E aquilo traz o quê? Eu lembro que eu sou justificado, eu sou aceito, eu sou amado. Isso traz o quê? Paz. Isso traz segurança. Isso traz confiança. Que hoje está ruim, mas e amanhã? Uma palavra. O de repente da minha mãe, uma hora está tudo ali, uma hora está Paulo e Silas cantando dentro da cadeia, injustamente. No segundo seguinte, existe um terremoto, abre a cadeia de todo mundo. Nós podemos confiar num Deus que nós vamos dormir de um jeito e acordar de outro. Nós vamos começar o dia, às vezes o dia começou ruim e vai terminar glorioso, maravilhoso. Por quê? Por causa daquilo que Cristo fez por nós. E às vezes a nossa vida está toda bagunçada, emaranhada, e a gente olha para trás para ter expectativa de um futuro novo, mas no nosso passado não tem expectativa para futuro novo nenhum. O Brasil numa crise lascada, que expectativa que eu tenho de crescimento, de vitória, de bênção na minha vida, baseado nas circunstâncias naturais e no meu passado? Nenhum. Mas Jesus está falando para mim e para você hoje: tira os olhos de você, não se ocupe com você, não se ocupe com as suas obras, ocupe com aquilo que o meu filho fez por você. É o passado de Jesus que te provê um futuro glorioso. Não é o meu passado, não foi o que eu fiz. O céu não está baseado no que eu fiz.
Eu não vou para o céu baseado no que eu fiz ou o que eu faço de bom e no que eu deixei de fazer de ruim. Eu tenho direito ao céu baseado no que Cristo fez por mim e eu aceitei. Eu tenho direito a uma vida plena nessa terra baseado no que Cristo fez por mim e não no que eu faço. Não é na minha semeadura, não é no meu trabalho, é no que Cristo fez. É no trabalho penoso. Ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando Jesus, entenda isso, a gente termina. O pai, a mãe, às vezes se privam de algumas coisas para dar um presente para o filho, para dar uma escola bacana para o filho, para dar um presente que o filho queria, para levar o filho para uma viagem que ele tanto sonhou. Quando o pai vê o filho feliz, ele não se satisfaz. Ele fala assim, não, tipo, valeu a pena. Eu abri mão, mas ele está feliz? É em favor do filho. Quando Jesus vê você e eu usufruindo, desfrutando da justiça dele, da morte, da ressurreição dele, do penoso trabalho da alma dele, ele fica satisfeito. Deus está bravo com você porque você pecou, você fez isso. Não, tá nada não. Ele fica chateado quando ele vê que tudo que ele fez por mim valeu de nada. Quando a gente vê pessoas, uma família super rica, e o filho abre mão de toda aquela herança e vive uma vida miserável na terra. Você olha para aqui e fala assim, não, mas, se fosse eu. Se meu pai fosse milionário igual o seu pai é, aí a vida miserável que você está vivendo. Nós temos um pai milionário. Nós temos um pai rico, que já provou o amor dele por nós. E ele espera que você e eu usufruamos, desfrutemos do que ele fez por nós. Como? Conhecendo, enchendo a nossa cabeça em primeiro lugar do que ele fez por nós. Cabeça cheia de obra consumada, sentimento, coração cheio de obra consumada, a boca fala do que o coração está cheio. E você começa a declarar que você é justificado, que você é abençoado, que você é enriquecido, que você é amado, que você é favorecido, que você tem uma herança fantástica em Deus. A Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. E de repente aquilo que era impossível torna-se possível. Aquilo que estava longe aproxima. Aquilo que você não dava conta começa a experimentar. Buscai, pois, em primeiro lugar o que Cristo fez por você. E as outras coisas, aquilo que é necessário sim, que é importante sim, tudo isso vai ser acrescentado para cada um de nós. Amém?